do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Venha todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a vida dos irmãos. Vamos cultuar a Deus, cultuar ao nosso Senhor, nosso Salvador. Palavra de Deus em Isaías, capítulo 61. Isaías 61, os primeiros 3 versículos. Farei a leitura e peço aos irmãos e irmãs que me acompanhem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que Deus renove esse Espírito, o Espírito Santo, sobre a minha e sobre a tua vida. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Bendito Deus, nós nos alegramos neste momento em que o Santo Espírito nos chama a prestar culto ao Senhor. Deus, por isso, nós neste momento, com coração alegre, com corações alegres, nós rogamos ao Senhor. Deus, traga à nossa mente, aos nossos corações, ó Deus, o entendimento e a alegria de estar diante do Senhor. Ó Deus, traga aos nossos lábios, ó Deus, a perfeita palavra, a palavra que vem do Senhor. E que a santa palavra lida, a palavra revelada, ela encontre em nossos corações um terreno fértil
e que frutifique para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Vamos acompanhar o cântico do hino de número 320, Brilha no meu viver. Louvemos ao Senhor. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas confortar com palavras prendas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Queridos, ainda ouvindo a voz do nosso Deus através do profeta Isaías, capítulo de número 55, farei a leitura em 2 versículos, os versículos de número 6 e número 7, onde nós podemos, de Deus, ouvir a voz com as seguintes palavras: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Misericórdia de Deus, que é renovada sobre as nossas vidas, nos permitem ser sondados pelo Espírito Santo e responder graciosamente pela ação do Espírito que nos converte, nos convencendo do pecado e nos chamando a ter um coração quebrantado. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e o nosso Pai. Bendito Deus, diante do Senhor nós estamos e reconhecemos que não somos merecedores, mas que pelos méritos de Cristo Jesus, ó Deus, o Senhor nos concede estar diante do Senhor. É o trono da graça, favor imerecido que nós recebemos. Por isso, neste momento, reconhecendo as nossas faltas, nossas falhas, ó Deus, e rogando ao Senhor, ó Deus, pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor venha, ó Deus, fortalecer a cada um de nós, ó Deus, nos concedendo a alegria da salvação, pois o Senhor, de fato, é um Deus rico em perdoar. Perdoa as nossas faltas e, no nome de Jesus, restaura, Pai, a alegria da salvação nos nossos corações. É a nossa oração em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. És tu, única esperança.
salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Queridos irmãos e irmãs, vamos à reflexão na Palavra de Deus. E neste momento eu gostaria de convidá-los a acompanharem a leitura em Êxodo, capítulo 6, versículo de número 28. Farei a leitura até o capítulo 7, versículo 13. Diz a palavra do Senhor:
No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos orar. Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra santa, palavra revelada. Ó Deus, e neste momento queremos clamar ao Senhor. Deus, ilumina a minha mente e a mente daqueles que me ouvem neste momento. Deus, no nome santo do Teu Filho amado, seja o Senhor e não eu falando. Fale ao meu coração e faça transbordar as verdades, ó Deus, que o Teu Espírito, e só Ele pode, revelar aos Teus escolhidos. É a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Queridos, Deus instruiu, Deus orienta Moisés de uma forma singular, de uma forma toda especial. Moisés, conforme nós acreditamos e assim pregamos, é o autor dos 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para capacitar esse homem separado por Deus, Deus faz com que, graciosamente, ele seja investido e revestido de valiosas, preciosas instruções. Deus capacita então Moisés. Nós podemos ver que Moisés, ao longo de toda a vida, é separado e preparado por Deus. Nos primeiros anos da vida de Moisés, nós observamos que ele, tendo sido criado no palácio como um dos príncipes do Egito, de uma forma nobre, como um dos nobres do Egito, ele não teve esse contato todo com a missão que ele tinha, não tinha discernimento da missão, mas já estava sendo por Deus preparado. Moisés, depois dos 40 anos, foge para a terra de Midian, onde constitui família, e ali, no finalzinho dos 40 anos seguintes, ou seja, quase 80 anos, ele tem uma experiência, ele tem um encontro com Deus, o Deus de Israel. A missão que Moisés recebe não era somente tirar o povo, libertar o povo, mas tornar o nome de Deus conhecido, pois ele foi testemunha, ele aprendeu quem era Deus, Deus se revelou a ele, Deus o ensinou quem era o Deus de Israel, e ele então foi instrumento nas mãos de Deus para conduzir o povo. Deus já havia escolhido um homem chamado Abraão, um nômade,
E esse homem, a quem Deus concedeu um filho, e do filho ele concedeu toda uma descendência, Isaque, o filho da promessa, nasce já na velhice de Abraão e de Sara, sua mãe. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, o segundo, o mais novo, foi abençoado por Deus, e dele nasceram 12 homens que deram nome às tribos de Israel. Considerando aí que José, um dos filhos, não teve o nome dado à tribo, mas os 2 filhos dele, assim, deram nome às tribos. 2 meia-tribos. Nós temos, então, os filhos de Israel. Esses filhos de Israel que estavam na época de Moisés no Egito, eles haviam sido levados e tinham ido com as próprias pernas para o Egito quando José ainda estava vivo e era governador no Egito. José acolhe toda a família e ali, depois de muitos anos se passaram, e levantou-se então um rei que não conheceu nem reconheceu a importância de José e passou então a escravizar, passou a maltratar os filhos de Israel. Foi este momento em que Deus se levanta, Deus chama Moisés, Deus prepara Moisés e Moisés então volta. Deus já havia avisado a Abraão, Deus já tinha dito a Abraão, 400 anos antes, com as seguintes palavras, o que haveria de acontecer. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois de saírem, depois de libertados, sairão com grandes riquezas. Chegou então o tempo em que Deus haveria de cumprir essa promessa, e o Deus fiel escolhe Moisés. E Moisés foi usado por Deus para libertar o povo, mas principalmente para que o nome de Deus fosse revelado. Queridos, muitos eram os opressores, muitas eram as dificuldades para que esse plano de Deus fosse realizado, mas nada pode impedir o agir de Deus. Moisés fala ao povo, o povo não atende a Moisés. Deus fala a Moisés, mas Moisés entende e reconhece como sendo incapaz de cumprir a vontade de Deus. Moisés resiste, Faraó resiste, mas Deus tinha um plano, Deus tinha uma missão e Deus fez acontecer. As pragas do Egito será a abordagem. Foram 10 pragas no total e hoje nós abordaremos como é que essas pragas revelaram a graça de Deus. Revelaram a graça de Deus ao povo dele, ao povo de Israel naquele tempo, e revela a graça de Deus nas nossas vidas. Quando nós vemos a atitude de Neemias após o cativeiro, quando ele estava saindo do cativeiro babilônico, quando ele recebe a notícia de como estavam seus irmãos que haviam ficado em Jerusalém, diz o texto em Neemias, no 1º capítulo, versículos 4 e 5. Ele se assentou, chorou e por alguns dias lamentou. Ele jejuou e orou perante os Deus dos céus. E agora é interessante nós observarmos como Neemias se dirige a Deus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Isaías, tal qual Neemias faz nesse trecho das Escrituras, ele, quando se depara com a glória de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido. Não há outra atitude que eu e você, que nós, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto pecadores, diante da graça de Deus, diante da manifestação da glória de Deus, não existe outra atitude, se não nos quebrantarmos, se não nos humilharmos diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós somos acolhidos pela graça, pela maravilhosa graça de Deus. Deus, então, se mostra, se apresenta a Moisés. E, através de Moisés, Deus haveria de subjugar todos os deuses aos quais os egípcios se submetiam. Começa pela serpente. Arão lança o bordão. O bordão se transforma numa serpente. Os sábios e encantadores fizeram o mesmo. Mas Deus faz com que o bordão que havia se transformado numa serpente devorasse as serpentes que os magos, os sábios, os encantadores haviam feito também, que os bordões deles se transformassem.
Foram 10 pragas. Como eu falei, vamos nos referir a as primeiras 9 pragas. A última deixaremos para o próximo domingo. As pragas, as 9, se subdividem em 3 grupos. O primeiro grupo, as primeiras 3 pragas, que foi a transformação das águas em sangue, a multiplicação das rãs e os piolhos. As 2 primeiras foram imitadas pelos sábios, pelos encantadores, com as suas ciências ocultas. Mas na terceira, eles tiveram que declarar: isso é dedo de Deus. Deus começa então a quebrantar o coração até dos sábios, dos encantadores, daqueles que estavam próximos de Faraó. No segundo grupo, onde as pragas são as moscas, as pestes sobre os rebanhos e as úlceras. A partir da 4ª praga e as pragas em seguida, por conseguinte, caíram sobre os egípcios, mas Deus fez questão de preservar e declarar que o povo dele estava sendo preservado. Deus mostra o quanto ele era cuidadoso, quanto ele era e é de fato zeloso para com o seu povo. Ele faz separação entre aqueles que o servem, aqueles que são chamados por ele e os demais. O terceiro grupo, que é a chuva de pedras e fogo, os gafanhotos e as trevas. Deus ali manifesta a graça dele até mesmo aos egípcios. Nessas pragas, nós observamos que tanto os magos como os oficiais do rei, do faraó, clamam a ele para que deixe o povo ir. Mas Faraó tem o coração endurecido. Gostaria de mostrar, diante desse texto, diante das pragas, como Deus manifesta a graça dele, até mesmo quando ele exerce juízo. Deus revela nesse texto que é ele quem quebranta. Não existe conversão se não houver a ação do Espírito Santo em nossos corações. Nós não podemos nos converter por nós mesmos. Na verdade, é Deus quem nos chama e nos torna capazes. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é ação do homem, mas é resposta do homem vivificado, tirado das trevas, tirado da morte, que passa então a ser, por Deus, capacitado para poder responder. Os oficiais de Faraó e até mesmo os encantadores, aqueles que eram sábios que estavam ao lado dele, os conselheiros, clamam: isso é a ação de Deus. Ouça o que Jesus mesmo disse, quando ele, conversando com os discípulos, e João registra isso no capítulo 6. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Foi Deus quem te trouxe. Foi o Espírito Santo quem te convenceu do pecado, quem me convenceu do pecado. E a ação de Deus, somente com a ação de Deus, nós somos por Ele capacitados a estar na presença de Deus. Queridos, quando Jesus se dirigiu a Betânia e Lázaro estava morto, já estava no túmulo, Jesus vai e se aproxima do túmulo e diz aos que estavam perto: tirem, removam a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, falou: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, já estava morto há 4 dias. Mas Jesus disse a Marta e diz a mim e a você: não te disse que se creres verás a glória de Deus? E falou a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Você tem ouvido a voz de Jesus? Jesus que te chama: vinde a mim. Morto não pode glorificar a Deus, não pode atender a Deus, não pode responder ao chamado de Deus. É necessário que nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sejamos vivificados pelo poder gracioso do Espírito de Deus. Morto não pode fazer nada, além de exalar o mau cheiro da corrupção. É necessário, então, nós, neste momento, se você ouve a voz de Jesus, se você ouve a voz do Espírito Santo, foi porque Ele te vivificou, foi porque Ele te capacitou a ouvir a voz da salvação. Você tem ouvido a voz da salvação? Então, busque estar na tua vida, nos teus atos, glorificando a Deus, fazendo exalar o bom perfume de Cristo. As pragas no Egito manifestam a graça de Deus. A primeira verdade que essas
manifestações poderosas de Deus me mostram é de que eu só posso me achegar a Deus se Ele me chamar, se Ele me permitir, se Ele me converter. É a ação do Espírito Santo. A segunda verdade é que a graça de Deus é revelada através das oportunidades que Ele nos concede. Veja Moisés, o grande homem de Deus. Moisés relutou, Moisés insistiu em que não era capaz, Moisés teimou com Deus enquanto pôde, mas Deus insistiu e investiu, manifestou a graça sobre a vida de Moisés até que ele foi. Jeremias, em Lamentações 3, no versículos 22 e 23, na primeira parte, nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Moisés não queria, Moisés não se sentia capaz, mas Deus o impulsionou, Deus o capacitou, Deus deu a ele a oportunidade, Deus o convenceu, Deus deu a ele um trabalho, mas Deus o capacitou a exercer esse trabalho. Nós precisamos, queridos, buscar a presença de Deus e crendo que Ele pode transformar as nossas vidas. Se Deus não tivesse dado a Moisés a oportunidade, ele teria continuado em Midian, cuidando dos rebanhos de Jetro. Mas Deus tinha uma nobre missão para ele: conduzir o povo e revelar a glória dele mesmo através da vida de Moisés. Você foi chamado por Deus para uma grande missão. Moisés tinha 80 anos, Arão tinha 83. Que oportunidade Deus concedeu a esses dois, aos irmãos? Deus primeiro liberta Arão e a Moisés, para que eles fossem instrumentos de libertação para o povo. Deus tinha um plano para aquele povo. Deus escolheu Moisés e Arão para que esse plano fosse executado. Porque Deus escolheu, Deus usou, Deus capacitou. Deus fala a mim e a você neste momento: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se nós buscarmos a presença de Deus, só o faremos, porque primeiro, Ele nos chamou, Ele nos amou primeiro. Não fomos nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos amou primeiro. Segundo, nós precisamos ouvir, atender em obediência à voz daquele que nos chama. As pragas do Egito são clara manifestação da graça de Deus, porque elas mostram que só pode se converter e buscar a presença de Deus aqueles a quem Ele chama. E aqueles a quem Ele chama precisam ouvir a voz dEle e caminhar buscando estar na presença dEle. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Os egípcios confiaram nos seus deuses. Rio Nilo, as rãs, o sol, o próprio faraó. Mas Deus tirou do povo egípcio todo esse engano que os escravizava. Não eram eles que escravizavam o povo de Deus. Eles eram escravos do pecado. Deus diz, através do seu Filho Jesus, se o Filho, somente se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. É necessário então nós buscarmos servir aquele que nos chamou, sabendo que nós só podemos de fato buscar a presença dele se ele nos vivificar. Se nós ouvirmos a voz dele, é necessário nós obedecermos, nós buscarmos a graça, nos desfrutar da graça que ele nos concede. Sejamos nós, neste momento, queridos, atentos à voz de Deus. Você ouviu o chamado da salvação? Então renda-se ao Espírito Santo, porque Ele tem poder, sim, para transformar o meu coração, o teu coração, os nossos corações. Você que é pai, você que é esposo, esposa, você que é mãe, você tem um rebanho que começa com teu filho. Você tem um rebanho que começa no teu cônjuge. Deus te chama para você proclamar a libertação aos que estão cativos. Não perca essa oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus. Porque se você está ouvindo a voz de Deus, foi porque Ele te vivificou, Ele te tirou da morte e te chama agora para viver uma vida abundante na presença dEle. Lá nas pragas do Egito, Deus já revelava a graça dEle.
E hoje, Deus revela a graça dele na tua vida. Seja você, sejamos nós, instrumento para libertar aqueles que estão mais próximos de nós, para que vejam eles Cristo Jesus reinando nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai bendito, nós, Deus, ouvimos a voz do Senhor. Deus, nós neste momento reconhecemos que esta é a manifestação da graça do Senhor. Nenhum de nós poderia ouvir esse chamado, ó Deus, se pelo Senhor não fôssemos capacitados. Estávamos espiritualmente mortos, lançados, envolvidos, escravizados pelo pecado. Mas o Senhor nos chama, Deus. Ó Deus, e a voz do Senhor é perceptível. O Senhor nos capacita a ouvir essa doce voz. Por isso, em nome do Teu Filho amado, que um dia verteu sangue precioso para nos adquirir, nos comprar com o preço do sangue, ó Deus, pagando o preço dos nossos pecados. No nome dele, Pai, capacita-nos, ó Deus, para a missão que o Senhor a nós confia. Deus, abençoa as famílias, abençoa os casamentos, Deus, abençoa as relações entre pais e filhos, entre filhos e pais. Ó Deus, e encha o Teu povo do Teu Espírito, ó Deus, para que transborde a Tua graça através de nossas vidas. É a nossa oração, Pai. Ó Deus, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus continue abençoando aos amados, que nós tenhamos sempre a alegria de desfrutar da comunhão e da presença desse Santo Espírito. Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê